Mulher, wake up, acorda, mulher. Tem um propósito, tem um chamado específico, glorioso, poderoso, que toca a eternidade, que não é só sobreviver às rotinas aqui do seu dia. Did you know 3 actions that leads you to victory? Você sabia que tem 3 ações que te levam à vitória? Pastora Beatriz Canguçu passando aqui para deixar aqueles minutos de devocional para o seu dia, para a sua vida. E como sempre, eu oro para que o momento que você ouvir essa mensagem, o Espírito Santo ministre algo específico, poderoso e pessoal ao seu coração. Amém, mulher? Vamos lá, gente. Provérbios, capítulo 9. Nós amamos Provérbios. Provérbios tem um capítulo maravilhoso, Provérbios 31, que fala tanto sobre nós, a nossa identidade, propósito, lugar, ação, a mulher da casa, a mulher do trabalho, a mulher do mercado, a mulher que faz, constrói, enfim. Mas vamos aqui para o 9, né, gente? Provérbios, capítulo 9, versículos do 1 ao 3. A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou a sua mesa. Deixa eu ler aqui para vocês também uma outra versão que eu acho incrível. Essa versão é na AMPC, que é a versão amplificada. A gente tem mais essa versão no inglês. A sabedoria aqui falando: She has killed her beasts, she has mixed her wine, she has also set her table. Ela matou suas feras, ela preparou o seu vinho e ela também preparou e se assentou à mesa. Uau! Desses versículos aqui tem algo específico que o Senhor ministrou ao meu coração e eu venho aqui para compartilhar com você, mulher. E eu sei que esse versículo parece algo meio inusitado. O livro de Provérbios, não apenas o livro de Provérbios, mas nós temos alguns livros aqui da Bíblia que nós chamamos de livros de sabedoria, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, enfim. São livros de sabedorias, livros de sabedorias poéticos, não proféticos, poéticos, enfim. E esse livro aqui é algo que constantemente a palavra do Senhor vai nos ensinar, é um grande fundamento para a nossa vida, para a nossa existência, para a nossa fé, um lugar de frutificação, multiplicação, progressão e prosperidade. O temor do Senhor é princípio de sabedoria. É uma equação simples. Quanto mais eu temo Deus, e temer é honrar, temer é reverenciá-lo, temer é adorá-lo, temer é reconhecer a dignidade, majestade, o poder e o senhorio do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quanto mais eu temo a Deus, mais vida, mais propósito, mais bênção, honra, alegria. Quanto menos eu temo a Deus, destruição, perda, morte. Quanto mais eu temo a Deus, mais ganho. Quanto menos eu temo a Deus, perda. E esse livro aqui vem nos trazer esses princípios e constantemente ele vem nos falar de um lugar de sabedoria. Porque a sabedoria, e é incrível que é o livro de Provérbios, uma dica para você, se você ainda não lê, tem um capítulo por dia, gente, ó, tem 31 capítulos, dá para você ler um por dia, com certeza. Os versículos, né, são provérbios mesmo, são 100, né, então assim, não tem muito a ver com contexto, vai fundo, não. Um versículo tá falando de alimentação, como você precisa alimentar, outro tá falando de como você lidar com seus vizinhos, outro tá falando de como você organiza a sua casa, outro tá falando de como você organiza suas finanças, e são realmente dizeres, ditados, dicas de sabedoria. E aqui nesses versículos é como se fosse, né, o título aqui que deu na minha versão é um convite à sabedoria. É um convite à sabedoria para a gente se afastar da insensatez, da burrice, da tolice, da ignorância. E é incrível que tem aqui uma ordem. É incrível que a palavra, do que a palavra nos diz, talvez por ser apresentada de uma forma poética, por ser apresentada de uma forma mais inspiradora, fica distante da nossa realidade. Mas vamos ser prática aqui, também pegando essa versão que eu trouxe para vocês da Amplify. She has killed her beast, she has mixed her wine, she has also set her table. Kill your beasts. Matar suas feras. Porque basicamente está falando que a sabedoria, né, estabeleceu suas colunas, seus fundamentos, aquilo que é principal, construir sua casa é um lugar de proteção. E aqui ela vai para ação, no dia dela, né? Esse lugar do que a sabedoria nos convida. Quais são as feras, quais são the beasts que você precisa matar hoje, mulher? Quais são os desafios, quais são os medos, quais são as questões, quais são os problemas, quais são os temores, o que tem te perseguido, tem gerado angústia, dor, aflição, tem roubado sua paz, alegria, tristeza, convicção, chamado e propósito.
Há um lugar que a sabedoria do Senhor vai te levar a você aniquilar, matar, destruir. Se sabe como? Com a própria palavra de Deus, porque é o próprio Deus. É um lugar que você, o medo, a dúvida, que muitas das vezes antes de se externalizar no natural, ou tentar também, ou vem do externo para nos atingir interiormente, depende de um lugar, uma gestão, a sua convicção em se apegar àquilo ou não. A sua convicção em se apegar mais à dor, ao medo, à falta, ao desespero, do que a palavra de Deus que sobrepõe, aí que é o sobrenatural, sobrepõe a sua realidade natural. Aquele que cura, aquele que liberta, aquele que restaura, aquele que provê, aquele que acrescenta, aquele que muda, aquele que estabelece, aquele que ressuscita. O não sei o que você precisa, mulher. Talvez a sua vida, você vive os seus dias gerindo a sua casa, até tem sua casa, estabelece a sua coluna, tem sua casa, faz sua rotina, mas você vive uma vida sem propósito eterno. Mulher, wake up, acorda, mulher. Tem um propósito, tem um chamado específico, glorioso, poderoso, que toca a eternidade, que não é só sobreviver às rotinas aqui do seu dia. Com certeza, o que você faz, as suas funções como esposa, como mãe, como gestora, como amiga, como irmã, como tia, a área empreendedora, a área que você atua e as funções que você realiza, com certeza isso revela o lugar do seu propósito diante do Senhor. Mas você foi feita, foi gerada para muito mais. Você e eu somos filhas do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E há um legado, há um chamado, há um destino glorioso para nós, mas há uma incumbência de dons e talentos e propósito e chamado que o Senhor derramou no meu e no seu coração para a gente cumprir, para abençoar outros, para expandir o reino dele, para viver a vontade dele. Mas nós precisamos nos apropriarmos da ação, da realidade, da palavra de Deus para a gente avançar para esse lugar. E sabe o que lidera ou gera o lead you, né? Promove esse lugar de vitória, de romper sobre a sua vida? Primeiramente, né? Temer ao Senhor gera esse lugar de sabedoria. A gente está falando aqui da sabedoria, o convite da sabedoria. Aí tem um lugar da estrutura, tem um lugar da casa. Mas nós vamos focar aqui nessas 3 ações. Matar aquilo que te impede de avançar para o próximo nível. O que hoje são as bestas ao seu redor, naturais, emocionais ou naturais, que sim, ou até espirituais, que tem que ser hoje aniquiladas, destruídas, porque mulher, eu e você, we are warriors. Nós somos guerreiras, nós somos valentes, essa capacidade sua de ser forte, mesmo se você é mais introvertido ou não, há uma força e uma habilidade dentro de você que veio da própria estrutura que o Senhor nos gerou para ter ali da costela, do osso forte, firme. Mas nesse lugar também, depois de matar, a gente aniquilar. Isso é mentira, eu não vou crer nisso, eu não vou me entristecer, eu vou confiar, eu vou esperar, eu vou crer, eu escolho me alegrar, eu escolho me posicionar, eu escolho pensar ver o que você pensa de mim, não pensar o que eu acho de mim. E aí nesse lugar, qual que é a próxima ação? Ir para o lugar da fonte, do renovo, né? Aqui a palavra, por mais que usou esse termo de vinho, a palavra traz muito também um termo de vinho, não só o vinho da bebida, né? Até porque, gente, o vinho antigo nem tinha o nível alcoólico de fermentação que a gente tem hoje. Era um nível muito mais parecido com a realidade de sumo do que o lugar mesmo do nível alcoólico que a gente tem hoje. Mas voltando aqui no foco do vinho, era algo que vinha de um espremer, de um preparo, de um processo, de um tempo, às vezes, de resguardo, e gerava algo ali para trazer renovo, trazer, né, saúde, trazer um lugar também de alegria. E aí, nesse lugar, mais que o vinho natural, a palavra vem nos trazer essa simbologia do vinho espiritual. Aquilo que quando, né, olha que incrível, ela preparou, ela misturou o seu vinho, então teve um processo ali. Ela matou suas bestas e falou, ok, onde que eu vou agora? Eu derrubei esse pensamento, eu derrubei essa dúvida, eu derrubei esse medo, eu falei que isso não vai ditar quem eu sou, o meu passado, medo, trauma, não, eu vou receber cura, eu vou receber acesso, eu vou receber ordem, eu vou receber propósito, eu vou avançar no meu chamado, eu vou ver uma vida cheia de alegria e propósito, não só cumprindo os meus dias ou trabalhando e gerindo a minha casa, mas vivendo os sonhos do Senhor para mim. E aí, neste lugar, quando a gente mata, e aí tem várias bestas, feras ao nosso redor, né? No nosso dia, na nossa mente, nossa realidade externa, às vezes do passado, presente, até mesmo do futuro, enfim. Quando nós escolhemos matar isso, o segundo lugar que a gente tem que se posicionar é ir para um lugar que nos gera renovo, que nos gera alegria. É buscar daquele ir para a fonte que vai, de fato, trazer
um renovo sobre as nossas vidas, trazia uma força. Porque as bebidas, né, antigamente não tinham tantas bebidas variadas como nós temos hoje de opções, não tinham tantos sumos, assim dizer. Era mais realmente aquilo que era o básico, natural. Então a água a gente sabia, poxa, aqui a uva era um dos principais por muitos anos, o ingrediente ou matéria-prima que foi gerada uma bebida quem? Depois, ao passar dos tempos, foram geradas outras também. Então, naquele lugar, sabe, olha, há um lugar de espremer, às vezes até um lugar dolorido, mas desse lugar aqui vai sair um lugar também de algo bom, vai gerar um fruto bom. É esse fruto aqui, apesar de ser espremido e ser moído, vai sair algo bom que eu vou poder me deliciar, eu vou poder ter um deleite, alegria. A palavra diz em Efésios 5,18 para que a gente não possa se embriagar com vinho no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Muitas das vezes, depois que você derruba o seu pensamento negativo, ruim, a sua tristeza, a sua dor, a sua falta, tudo aquilo que é fator limitante ao seu redor, ou às vezes você nem pode derrubar, mas você decide falar, eu não vou deixar isso me parar, eu não vou deixar isso definir minha história, eu não vou deixar perder o brilho, não vou deixar perder o propósito que o Senhor tem para mim. O próximo lugar que você tem que ir é você se encher. Você se encher não da sua realidade, não da sua carnalidade, não do seu querer, mas da presença do Senhor. O vinho, né, aqui a palavra diz, não vos embriaguei com vinho. Olha como que é lindo, gente, as analogias, as comparações, né, as figuras de linguagem que a Bíblia traz pra gente. Esse lugar, olha, você não vai se embriagar, porque quando que a gente se embriaga? Ou quando a gente faz um lugar de glutonaria ou um lugar de se encher naturalmente? Normalmente é para é para suprir uma carência interna. Às vezes é um lugar de prazer, mas sempre vai para um lugar depois de destruição, de morte, perde. As pessoas muitas das vezes quando se embriagam naturalmente começam um lugar de muita alegria, mas depois sempre gera destruição, e aí a falta, o vazio fica. Enfim, se você já passou por essa realidade, você já sabe. Se você não, é esse lugar mesmo que resulta após uma alegria passageira. Mas quando a palavra nos diz, olha, há um lugar que você pode se encher, você pode receber uma alegria que não passa, que é inesgotável, uma alegria que é renovada, uma alegria que te dá força, uma alegria que faz você permanecer e te dar renovo, uma paz. E esse lugar é quando você escolhe ser cheia do Espírito Santo. E a terceira e última ação, que muitas das vezes também nós não paramos para receber, e a gente perde um lugar de direção, de paz, propósito, destino com renovo, segurança e prosperidade, é preparar a mesa, set your table. Muitas das vezes, depois que a gente matou, enfrentou, às vezes você até falou, eu consegui, pastor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ou então, não, eu não queria sair da minha cama, hoje eu levantei da minha cama. E aí tá, eu fui para a palavra de Deus, mas tem um lugar que quando você vai, ou então você vai se encher do Espírito através da palavra, ou na sua oração, na sua dor, na sua súplica, levantando as suas mãos, abrindo a sua voz, comunicando com o seu Pai. Há um lugar que você também precisa set the table. E normalmente, set the table, você prepara a mesa para poder se assentar. E é um lugar que na minha, na sua realidade, mulher, o Senhor nos chama para podermos parar e receber da presença dEle. Para podermos parar e recebermos das direções dEle. Para podermos parar e recebermos do lugar de descanso, do lugar de clareza, do lugar de coragem. Muitas das vezes eu e você, mulheres, andamos em círculos, achamos que estamos fazendo muito, mas no final do dia acabamos cansadas, distraídas, sem propósito, sem progressão. Seja honesta com você mesma. Às vezes você tem até um ganho natural, você está falando isso é melhor para minha família, para o meu marido, para o meu lar. Ok, mas e aí? Depois, quando essa estação passar, quais frutos que vão permanecer? Muitas das vezes nós perdemos esse lugar de clareza, direção, de paz, de descanso, porque nós não escolhemos parar e receber do Senhor. Parar à mesa para estar com Ele e receber dele a direção, com paz, com propósito e progressão. Nesse dia, mulher, essas 3 ações vão te levar com certeza ao lugar de uma vitória, não só passageira, mas uma vitória diária, sustentável e progressiva. Escolha sim matar aquilo que está te impedindo de avançar nos sonhos, nos propósitos, na realidade, daquilo que Deus tem para você. Se posicione nisso. Vá até Ele, receba de uma fonte de renovo, alegria e também escolha parar. E não só saia, legal, tô animada, tô feliz, vou viver meu dia e pronto, agora eu já sei o que eu tenho que fazer. Não, escolha parar, ir para a mesa e receber a direção com clareza, com coragem, com paz e convicção que você precisa para viver os seus dias em progressão e prosperidade. Amém? Deus te abençoe e nos vemos na próxima.